Graça e paz, meus irmãos, meus amigos, eu quero trazer uma reflexão nesse momento de grande importância. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas eu quero ler um texto aqui na Palavra de Deus. Quero, juntamente com você, ter esse momento de reflexão para nossa edificação. Porque nós somos gente de Deus, nós somos pessoas que tememos a Deus. Então nós temos uma filosofia de vida, nós temos uma forma de administrar essa situação de pandemia ou qualquer outra situação de conflito que a gente possa passar na face dessa terra. Qualquer conflitos que nós possamos passar aqui nessa terra, nós temos uma forma da gente administrar, porque nós aprendemos no manual da vida, nós aprendemos neste livro sagrado que nos ensina como nós devemos gerir, administrar, ser um gestor das nossas emoções e da nossa mente. Nós aprendemos com o Senhor Jesus, porque Jesus veio nos ensinar como viver nesse mundo. Vamos ler aqui nas Escrituras um trecho muito importante que o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo, deixou escrito como uma advertência para nós. Veja que coisa interessante, veja como é importante. Diz assim, aqui em 2 Timóteo, na epístola de 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos muito difíceis. Pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmo, avarentos, pessoas avarentas, pessoas que transformam o dinheiro no seu Deus, pessoas arrogantes, homens blasfemadores, e homens desobedientes aos pais, pessoas que não prezam a família, pessoas que são rebeldes na sua família, pessoas ingratas, pessoas irreverentes, capítulo 3, desafeiçoados, pessoas implacáveis, quer dizer, pessoas irreconciliáveis, pessoas caluniadoras, pessoas sem domínio de si, pessoas que têm uma personalidade transtornada, pessoas que têm defeitos no seu caráter, pessoas que não se dominam a si mesmo, pessoas cruéis, homens sanguinários, homens malignos, homens inimigos do bem. Já pensou nisso? Existem pessoas que são inimigos do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse texto que eu acabei de ler é um quadro, é uma fotografia do mundo que nós vivemos e também um quadro do caráter do ser humano sem Deus, de um mundo sem Deus. As Escrituras dizem que esse mundo jaz no maligno. As Escrituras dizem que esse mundo odeia o povo de Deus e odeia Deus. O próprio Jesus falou: olha, eu sou odiado, eu fui perseguido, o meu povo também vai ser, os meus discípulos também serão. Eu não pertenço a esse mundo, os meus discípulos também não pertencem a esse mundo, a minha igreja também não pertence a esse mundo. Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo caído, um mundo sem Deus, um mundo violento, um mundo perigoso. É um cenário de morte, é um mundo cruel, é um mundo perverso. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas no meio deste mundo, no meio desta calamidade, no meio deste cenário de morte, brilhou a luz, brilhou a esperança, brilhou o sol da justiça. Brilhou aquele que veio nos resgatar desse mundo, aquele que veio nos dar força, aquele que veio dar para nós propósito de vida, aquele que veio plantar no nosso interior a sua esperança.
E a esperança que as Escrituras diz, não é essa esperança que o povo diz aí fora. Essa esperança, ela está ligada à fé. A fé produzida pela esperança. Essa esperança, ela é sobrenatural. Ela é dom de Deus para as nossas vidas, segundo o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. E olha, essa esperança, ela não morre nunca. Essa esperança é o capacete da nossa salvação em Cristo. Ou seja, o que eu estou tentando dizer para você? É que no meio da pandemia, no meio dos conflitos, no meio da dor, no meio do sofrimento, nós podemos nos erguer com convicção, com certeza, crendo que Deus está no comando das nossas vidas, no controle das nossas vidas, que Deus jamais desamparou e jamais vai desamparar a sua igreja, o seu povo. Amados, faz mais de 2000 anos que o nosso mestre passou por essa terra. E nós temos que ter a seguinte concepção, nós temos que ter a seguinte certeza, de que nós vivemos nesse mundo e enquanto vivemos aqui, nós somos peregrinos. Nós não nascemos para viver aqui para toda a eternidade. É só você focar a pessoa de Cristo. Olha para Jesus. Olha para o nosso mestre. Quantos anos ele viveu na face dessa terra? 80 anos? 90 anos? Não, 33 anos. Com 33 anos ele passou por esse mundo, deixou a sua história, deixou a sua mensagem e deixou para nós uma mensagem maravilhosa lá no livro de João, capítulo 14, quando ele disse, olha, eu vou embora, mas eu vou voltar, eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou voltar e vou levar vocês comigo, e vocês estarão comigo para toda a eternidade. O que foi que ele disse para o ladrão da cruz, quando o ladrão da cruz reconheceu ele como seu salvador? Ele falou, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então nós temos que ter uma concepção, uma visão de vida um pouco diferente daqueles que foca a sua vida e projeta a sua vida, corpo, alma, espírito, projeta tudo em cima dessa terra e parece que aqui se resume a vida do homem. Mas a palavra de Deus diz que não é assim. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus deixou escrito para nós, que nós não esperamos em Deus somente nessa vida. E se nós esperássemos em Deus somente nessa vida, diz a palavra de Deus que nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a essa dimensão humana. Existem pessoas que vivem em função do prazer terreno, vivem em função dos prazeres carnais. São pessoas que coloca tudo o que ele tem para viver em cima dessa terra e quando está se aproximando do momento da morte, dos dias da morte, ficam com medo, apavorados, cheios de terrores, assustados. Mas, na verdade, de acordo com a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã, nós sabemos que a morte física é a porta de entrada para a dimensão espiritual, para estarmos com Cristo para toda a eternidade. Porque aqui nesse mundo, nós somos peregrinos, nós estamos passando por aqui. Portanto, nós temos na palavra de Deus a esperança que nós precisamos, a segurança que nós precisamos na pessoa de Cristo, na obra redentora de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para a nossa justificação, diz as Escrituras Sagradas, e para que a gente tenha a esperança de uma vida na eternidade. Eu vou ler aqui mais um texto bem rápido, né? Já estamos aí terminando, mas olha só que texto poderoso, maravilhoso aqui em Efésios capítulo 2. Veja o que ele diz. Depois que ele fala sobre a morte espiritual, sobre estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, estarmos no sistema deste mundo, estarmos vivendo aqui na nossa carne, olha só o que ele diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vida. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Que palavra poderosa! Quando um homem nasce nesse mundo, quando ele é concebido pela sua mãe, a palavra de Deus diz que nasce em pecado. Você já nasce orgulhoso, você já nasce egoísta, você já nasce com um problema na sua vida emocional, você já nasce com uma personalidade complicada, mas por causa do grande amor com que ele nos amou, ele nos deu vida. Ele nos deu vida e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós precisamos entender uma coisa que muita gente faz confusão, gera muita incerteza e insegurança na vida das pessoas. Eu passei por essa experiência. As Escrituras Sagradas, no mesmo momento que ela diz que nós estamos salvos, garantidos em Cristo Jesus, lá na frente ela diz que a nossa salvação está em andamento. No mesmo momento que ele diz que nós somos eleitos, predestinados, também diz que nós devemos vigiar e que nós devemos nos revestir de Cristo, que nós devemos estudar a nossa Bíblia, que nós devemos orar e assim somos santificados, ou seja, nós estamos em processo de santificação, ou seja, a nossa salvação ela ainda está em processo no que diz respeito à dimensão humana, porque na nossa carne humana nós sofremos os efeitos do pecado. Eu sinto dor, eu sinto fome, eu sinto necessidade, eu sinto canseira. Mas acontece o seguinte, um dia, diz a palavra de Deus, que nós vamos ressuscitar e nós teremos um corpo glorificado em Cristo Jesus. Então aí estará concretizada a nossa salvação em Cristo Jesus. Só que tem um detalhe muito importante. Para Deus, nós já estamos garantidos. Para Deus, nós já estamos salvos. Para Deus, nós já estamos redimidos. O que acontece é que nós olhamos muitas das vezes para as Escrituras com os olhos da carne, na dimensão humana. Só que tem um detalhe, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então para Deus já aconteceu. Viver 80, 70, 90 anos perante a eternidade não é nada. Então Deus não vê como nós vemos. Olha, primeiro eu vou nascer, depois eu vou ser jovem, eu vou fazer faculdade, eu vou me projetar, vou ter uma casa, um carro, aí eu vou morrer e eu vou para o céu. Não, Deus não vê assim. Deus não vê dessa forma. Deus, ele olha para o teu espírito. Ele olha para a concretização da salvação na cruz do Calvário. Diz a palavra de Deus que em Cristo você já está salvo. Olha o que ele diz aqui. E juntamente com ele nos ressuscitou. Quer dizer, no nosso espírito nós já estamos salvos, garantidos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então no mundo espiritual, na dimensão espiritual, nós estamos garantidos em Cristo. O que eu quero passar para você? O que eu estou tentando passar para você? É para você erguer a sua cabeça, é para você se encher de esperança, é para você se encher de certeza. E enquanto você viver nesse mundo aqui, você vai viver como um vencedor. Você vai viver como alguém que tem uma esperança, tem uma certeza, tem uma segurança. Tem pessoas que já está passando mal no nosso mundo. Tem gente aí que está passando mal, que já está tendo problemas psicológicos. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele veio para nos dar essa esperança que está ligada com a fé, essa esperança que tem tudo a ver com a nossa certeza em Cristo Jesus. E mais do que isso, diz a palavra que ele derramou no nosso coração o seu amor. E esse amor é eterno, esse amor é para sempre. Em contrapartida, nós temos observado que muita gente troca o abençoador pela bênção. Muita gente deixa de amar quem escreveu a carta para amar o carteiro. O que eu estou tentando dizer para você? É que tem muita gente pensando que a vida espiritual é casa, carro, saúde perfeita. Não, a vida espiritual é você contemplar a glória de Cristo. É você se deliciar com a presença de Deus. É você gozar de comunhão espiritual mística com Deus.
A vida cristã na mansão celestial, na dimensão espiritual, quando nós estivermos com Cristo, naquele lugar que Ele disse que foi preparar para nós, quando nós estivermos com o corpo glorificado diante de Deus, a nossa alegria vai ser Ele. A nossa satisfação vai ser Ele. A nossa grande comunhão e o nosso crescimento espiritual, mesmo na eternidade, vai ser com Ele. Então, a partir de agora, nós temos o início da eternidade em nosso ser, quando nós assumimos compromisso com Cristo, quando nós experimentamos a experiência da regeneração, do novo nascimento. Então, meu amigo, no meio da morte espiritual, morte física e a morte espiritual, brilhou a esperança, brilhou a vida de Cristo. Essa vida é a regeneração de Cristo na nossa vida. Olha como que diz aqui, nos deu vida juntamente com Cristo. Esta vida é santificação. Essa vida é o prazer e a comunhão com Cristo. Essa vida, ela brota de dentro para fora, é a certeza, é a convicção, é o selo do Espírito. É a justificação, é a nossa adoção. Essa vida é o próprio Cristo pulsando a vida dele dentro de nós. Portanto, o que eu quero deixar para você neste momento é esta mensagem que te dá esperança, esta palavra que veio para nos transformar, para mudar o foco da nossa vida, para nos ensinar como viver bem no meio dos conflitos, no meio da incerteza. E mesmo que nós estamos cercados de ameaças de morte, nós não estamos preocupados com isso, porque a morte já não tem mais poder sobre nossas vidas. Diz a palavra que o Senhor derrotou a morte lá no alto da cruz. A morte perdeu o seu poder na vida dos filhos de Deus, da igreja de Cristo. A morte tem poder, sim, na vida dos filhos da desobediência, na vida dos filhos da perdição, mas na vida dos filhos da salvação, a morte perdeu o seu poder. Não tem mais poder, porque Jesus já arrancou o carnegão da morte, o carnegão do pecado. A força do pecado não existe mais na nossa vida, porque nós vivemos por graça, nós vivemos por fé, a fé dom, nós vivemos a esperança dom na nossa vida. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, dedique-se na obra de Deus, consagre a sua vida na obra de Deus, abrace este plano de salvação com o seu entendimento, com a sua alma, com o seu espírito. E seja feliz. Vamos juntos caminharmos numa só fé, crendo em uma só fé. É uma só fé, um só Senhor e um só batismo, diz a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que eu me sinto um homem muito feliz. Sou feliz porque fui alcançado com a graça e a misericórdia de Deus. Não porque eu sou bonzinho, especial. Não porque eu sou o melhor, não. Não porque eu sou o cara, não. Mas porque Ele me amou e Ele me convence com o seu Espírito, que eu sou seu filho, diz a palavra de Deus. E é isso que me interessa. Não importa a economia, não importa a doença, os perigos, as ameaças, não importa. Isso não importa. Nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, a igreja passou por uma tribulação tão grande, tão terrível. Várias viúvas, várias crianças morrendo, muita gente morrendo de fome, muita gente sendo jogada aos leões, muita gente sendo perseguida, muita gente perdendo suas propriedades, muita gente, sabe, uma situação calamitosa. Mas ali, no meio da tribulação, os nossos irmãos da igreja primitiva nos deixou um exemplo de que esta palavra que eu estou falando aqui, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. O Senhor capacita e dá poder para os seus filhos, para passar por momentos difíceis na sua vida, seja ele qual for. Nós não tememos ao homem, que pode matar o nosso corpo, mas não pode fazer nada com o nosso espírito. Nós tememos a Deus, que já venceu a morte por nós e nos encheu
com esta esperança, com esta paz, com essa certeza. E assim nós caminhamos para a honra e a glória do nome do nosso Deus na face dessa terra. Amém? Graças a Deus. Meu abraço para você e até a próxima, em nome de Jesus.